Olá, tudo bom? Bem-vindo a mais um estudo bíblico. Nós estamos seguindo o nosso circuito bíblico. Então, a cada semana, nós estamos estudando uma passagem do nosso circuito bíblico. E nós estamos na semana 40 do nosso circuito. Então, hoje, nós vamos estudar uma passagem de Marcos, capítulo 12, do versículo 41 a 44. Antes de nós lermos o texto, eu quero te convidar para orar comigo nesse momento. Senhor, nós te agradecemos pela tua palavra, nós te agradecemos porque ela é viva, ela é eficaz, nós te agradecemos porque o Senhor fala conosco através dela, nós te agradecemos, Senhor, pelo teu amor, pelas tuas misericórdias, pela tua graça, nós te agradecemos pelo teu sacrifício, Jesus. Nós louvamos e exaltamos o teu nome, Senhor. Que a sua palavra venha ao encontro dos nossos corações, que nós possamos aprender e que nós possamos colocar em prática aquilo que nós vamos conversar hoje, Senhor. Muito obrigada pelo teu amor, muito obrigada porque o Senhor está conosco, o Senhor é um Deus presente nas nossas vidas. Muito obrigada, porque o Senhor é o nosso Deus. Nós entregamos, consagramos as nossas vidas a Ti e pedimos que o Senhor nos abençoe nesse momento. Em nome de Jesus, amém. Amém. Então, quero convidar você a abrir aí no texto de Marcos, capítulo 12, versículo 41 a 44, o texto que fala da oferta da viúva pobre. Diz assim: Sentado diante da caixa de ofertas, Jesus observava como o povo lançava ali o dinheiro. Ora, muitos ricos depositavam grandes quantias. Vindo, pois, uma viúva pobre, lançou 2 pequenas moedas, correspondentes a 1 quadrante. E chamando os seus discípulos, Jesus disse: Em verdade lhes digo, que esta viúva pobre lançou na caixa de ofertas mais do que todos os ofertantes. Porque todos eles deram daquilo que lhes sobrava. Ela, porém, da sua pobreza, deu tudo o que possuía, todo o seu sustento. Então, nessa passagem, Jesus está sentado no templo, diante da caixa de ofertas, e ele começa a observar, a reparar as pessoas que estavam ali, o povo que estava ali colocando suas ofertas dentro da caixa. E Jesus estava sentado ali porque ele estava ensinando no templo. Então, nessa passagem, ele para e ele começa a observar as pessoas depositando as suas ofertas. E ele repara que muitos ricos, que pessoas ricas, colocavam uma quantia grande na caixa de ofertas. E ao reparar essa cena, ele observa que vem uma viúva pobre e que coloca 2 moedas pequenas, 2 pequenas moedas na caixa de ofertas. Para a gente ter uma noção melhor do que essas 2 moedas representam, no sistema monetário daquela época, que funcionava de certa forma parecido com o nosso, as moedas menores tinham um valor monetário menor do que as moedas maiores. Então, a moeda da viúva, ela era bem pequena. Então, isso já sugere que era uma moeda de um valor monetário baixo, certo? E o texto fala que eram 2 pequenas moedas, ou seja, 2 moedas pequenas, o que a gente já sabe então que é de um valor monetário bem baixo. E para a gente ter uma noção ainda maior, no sistema das moedas daquela época, tinha uma moeda que se chamava denário. Essa moeda era o pagamento de um dia de trabalho de um trabalhador braçal. Então, o dia inteiro de trabalho, depois de algumas horas de trabalho, aquela pessoa iria receber 1 denário. A moeda que a viúva pobre coloca na caixa de ofertas, que se chama lepton, essa moeda, ela vale centavos só. Então,
fazendo uma comparação entre o denário, que era o que uma pessoa recebia, um trabalhador braçal recebia por várias horas de trabalho, a moeda da viúva pobre corresponderia a apenas 6 minutos de trabalho. Então, se você trabalhasse 6 minutos, você receberia aquela moedinha que a viúva pobre colocou na caixa de ofertas. Se você trabalhasse por muitas horas, o dia inteiro, você receberia um denário. Então, aquela moedinha valia muito pouco. Era de um valor monetário muito baixo. Então, nós estamos falando de uma oferta, de um valor monetário baixo, de uma viúva em situação de pobreza. E para a gente entender ainda melhor a cena, a situação, vale lembrar que na época de Jesus, quando uma mulher ficava viúva, a situação financeira e social da mulher caía, sim, drasticamente. Então, quando uma mulher ficava viúva, ela perdia toda a sua renda. Porque a renda, na verdade, quem trazia era o homem. O sustento, quem trazia era o homem. Então, quando uma mulher ficava viúva, ela perdia a renda. Ela não tinha como se sustentar. A não ser que ela se casasse de novo. Mas se ela não se casasse de novo, ela não tinha como se sustentar. Então, Jesus vê essa cena e ele sabe que, do ponto de vista social e financeiro e econômico, aquela mulher é uma mulher pobre. É uma viúva pobre. Então, pelos trajes, inclusive, Jesus sabe disso. Pelo valor que ela coloca na caixa, Jesus sabe disso. Jesus estava observando, Jesus estava vendo as moedas maiores e a quantidade de moedas que os ricos estavam colocando. E quando a viúva chega, ele logo nota que a viúva colocou 2 pequenas moedas. E ele observa tudo isso, né? Jesus vê essa mulher entrando, vê a situação dela, observa tudo isso e em seguida o que ele faz? Ele chama seus discípulos. Ele chama os discípulos e começa dizendo: em verdade lhes digo. Quando Jesus inicia a frase com essa expressão, em verdade lhes digo, significa que Jesus vai fazer uma afirmação importante, uma afirmação com ênfase, um ensinamento. Então Jesus chama os discípulos e diz: em verdade vos digo que esta viúva pobre lançou na caixa de ofertas mais do que todos os ofertantes, porque todos deram daquilo que lhe sobrava. Ela, porém, de sua pobreza, deu tudo o que possuía, todo o seu sustento. Aqui a gente já tem um ensinamento assim, logo de cara, né? Para nós e para os discípulos naquela época. Que não importa a quantidade da oferta, mas sim a qualidade. Nós sabemos que o que a viúva colocou ali era de um valor monetário irrisório, era muito baixo o valor monetário. Mas Jesus declara que a oferta dela foi maior do que os outros ofertantes, que eram ricos e estavam colocando em grandes quantias. Por quê? Por que a dela, né, foi maior? Jesus disse que foi maior. Logo em seguida ele fala isso, Jesus fala isso. Porque os ricos estavam dando de sua sobra. Ou seja, aquele valor que os ricos estavam colocando não fazia diferença para eles, não fazia diferença nenhuma. Eles iriam sair dali, iam seguir a vida, iam continuar com seus planos, sua vida. Enfim, não fazia diferença nenhuma, era a sobra dos ricos. Mas a viúva não. A viúva deu tudo o que possuía, deu todo o seu sustento, que já era pouco. A gente viu que o que ela tinha eram 2 moedinhas pequenas, a moeda que tinha o menor valor monetário dentro do sistema de moedas daquela época. Então era muito pouco. Mas foi tudo. Foi tudo. Tudo que ela tinha, ela deu ali, naquela caixa de ofertas. Então, para a viúva ela deu tudo.
Para a viúva, aquele ato de ofertar as 2 moedas foi também um ato de total dependência de Deus. Porque a viúva ia sair dali e não ia ter mais nada, porque ela deu tudo. Ela estava com um coração totalmente dependente em Deus, ou seja, com um coração totalmente entregue e confiante. Porque dali ela não tinha mais nada, diferentemente dos ricos, que deram da sobra. Então, eles saíram dali sabendo que ainda tinham mais. A viúva não, ela deu tudo que ela tinha, ela deu o seu sustento. Ela deu com um coração cheio de fé. E é por isso que Jesus chama os discípulos e diz, em verdade vos digo, que a oferta dessa viúva foi maior. Porque ela deu com um coração dependente e cheio de fé. E a gente até poderia parar por aqui, né? Gente, que coração dessa viúva, que confiança, que dependência em Deus, que coração cheio de fé. Mas vale lembrar que antes de Jesus começar antes, na verdade, de Jesus sentar no templo e reparar nessa cena e observar as pessoas depositando as suas ofertas, Jesus estava ensinando no templo, né? E aí, um pouquinho antes do texto de Marcos 12, 38 a 40, relata o que Jesus estava ensinando, antes dele sentar e observar as pessoas dando as suas ofertas. Vamos ler lá Marcos 12, 38 a 40, que é o que Jesus estava ensinando antes de sentar e observar as ofertas. Cuidado com os escribas, que gostam de andar com vestes talares e das saudações nas praças. Buscam as primeiras cadeiras nas sinagogas e os primeiros lugares nos banquetes. Devoram as casas das viúvas e, para o justificar, fazem longas orações. Estes sofrerão juízo muito mais severo. Então, antes de começar a passagem da viúva pobre, Jesus estava condenando os religiosos daquela época. E aí, lá em Mateus 23, que também foi um texto da nossa leitura bíblica dessa semana, da semana 40, lá a gente tem um relato completo do que a gente acabou de ler agora, de como Jesus condena e censura os líderes religiosos da época. Nesse texto de Mateus 23, Jesus fala muitas coisas para os escribas, para os fariseus. Ele fala, ai de vocês, escribas e fariseus hipócritas, que fecham o reino dos céus para as pessoas, que devoram a casa das viúvas, que por fora parecem belos, mas que por dentro estão cheios de podridão. Jesus, nesse texto, em Mateus 23, ele vai condenando as atitudes, as ações dos líderes religiosos da época. E tem um trecho específico em Mateus 23, 22, que eu quero ler, que diz assim, então a gente está nessa sequência, que Jesus está condenando os líderes religiosos da época e está dizendo assim, ai de você, escriba, ai de você, fariseu. E aí ele fala isso aqui que a gente vai ler agora. Mateus 23, versículo 22. Ai de vocês, escribas e fariseus, hipócritas, porque vocês dão o dízimo da hortelã, do endro e do cominho e desprezam os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fé. Mas vocês deviam fazer estas coisas sem omitir aquelas. Ou seja, Jesus está falando assim, ó, vocês dão o dízimo da hortelã, que é de coisa mínima, que é do seu jardim, daquilo que produz o seu jardim, e vocês devem fazer isso, mas vocês desprezam o que é mais importante, que é a justiça, a misericórdia e a fé. Vocês deveriam fazer essas coisas, ou seja, dar o dízimo do cominho, da hortelã, sem omitir aquelas. Olha só, é no mínimo interessante que essa passagem de Jesus condenando os escribas, que na verdade logo em seguida dessa passagem,
venha a oferta da viúva pobre. Porque Jesus está lá condenando os escribas e está falando assim, olha, o coração de vocês está totalmente no lugar errado. Vocês estão seguindo as leis, vocês estão seguindo as leis e fazendo ainda coisas mais pesadas em termos de lei, colocando mais peso, mas o coração de vocês não está com justiça, fé e misericórdia. E aí, depois de condenar, né, os líderes religiosos, Jesus para, senta e observa a viúva. Então, é curioso como na narrativa isso vai acontecendo e aí a gente chega na viúva pobre, que socialmente não tinha condições financeiras, socialmente já tinha perdido, né, tudo que era importante, tudo que era considerado importante naquela sociedade. Ela não tinha marido, né? Então, é interessante que é esse o caminho que a narrativa segue. E aí, o que acontece? A viúva, em contrapartida, tem um coração totalmente entregue a Deus, em contrapartida dos fariseus e dos escribas, que são os religiosos da época. Ela tem um coração totalmente entregue a Deus. A viúva é aqui a antítese dos religiosos. O coração da viúva é totalmente o oposto do coração daqueles religiosos com quem Jesus está falando. E com quem Jesus diz, ai de vocês, ai de vocês. O coração dela é totalmente o oposto. Por quê? O coração dela entrega tudo. Não somente o que sobra. Ela entregou tudo. Ela entregou as 2 moedinhas que ela tinha. Não foi a sobra. Foi tudo. Era um coração dependente de Deus. Porque ela entregou tudo. Então, ela sabia que ela não ia ter mais. Então, totalmente dependente de Deus. O coração dos fariseus, dos religiosos daquela época, era um coração autossuficiente. Eles confiavam em si mesmos, eles confiavam nas próprias obras de justiça. Eles achavam que eles, por seguir a lei, tentar seguir a lei exatamente, eles estavam bem. Eles eram autossuficientes. A viúva tem um coração verdadeiro diante de Deus. Os religiosos eram um coração movido de aparências. Por quê? Eles diziam muitas coisas, faziam muitas coisas, mas dentro do coração não era nada disso. Dentro do coração, Jesus estava falando para eles, vocês não estão obedecendo e buscando os preceitos que são importantes, que é a justiça, a fé e a misericórdia. Eles estavam vendo uma vida de aparência, com um coração em outro lugar. Mas Deus conhece os corações, Deus conhece os nossos corações, conhece o meu, conhece o seu. Então, e conhecia o da viúva como o dos religiosos. Então, a gente não engana a Deus, né? Às vezes a gente acha que não está vendo, mas, gente, Deus está vendo tudo. Deus conhece os nossos corações, Deus está vendo nossos corações. Então, a gente também não pode se enganar, achando que Deus não está vendo, porque Ele está. Deus conhece os nossos corações. Então, Deus não quer sacrifícios, ofertas e obras vazias de um coração que não se entregou verdadeiramente a Ele. Deus não quer. Lá em Oséias 6, diz, porque eu quero misericórdia e não sacrifício, conhecimento de Deus mais do que holocaustos. É o que Jesus falou para os escribas. Vocês dão aí o dízimo da hortelã, mas vocês não buscam os preceitos que são importantes. Então, eu não quero sacrifício sem misericórdia. Não quero holocausto sem o conhecimento de Deus.
Então, quando Jesus, ao observar a viúva, chama os discípulos e faz da oferta da viúva um ensinamento e um exemplo para nós, não é por causa da oferta em si, a gente já sabe disso. A gente sabe que a oferta era pouca. E a gente sabe que Deus não quer uma oferta vazia de um coração que não está entregue a Ele. Deus chama os discípulos e ensina os discípulos ali naquele momento por causa do coração da viúva. Repare que aquelas moedas eram tudo o que ela tinha, certo? Era o seu sustento. O texto fala isso, que era todo o seu sustento. E ela já tinha perdido, eu falei isso já, né? Ela já tinha perdido a posição social e financeira. Ela não tinha mais. O que ela tinha eram aquelas 2 moedas. E ao ofertar aquela moeda, ela oferta tudo. Ela oferta tudo. E aí ficam algumas reflexões para nós. Primeira delas, como está o nosso coração? O nosso coração está como daquela viúva pobre? Ou o nosso coração está como os religiosos daquela época? O nosso coração está verdadeiramente entregue, rendido e dependente do Senhor? O nosso coração é um coração que está entregando tudo? Como aquela viúva fez? Ah, mas o que é tudo? Tudo é muita coisa. Tudo é muita coisa. Tudo é tudo. E eu não estou falando aqui do dinheiro, só para deixar claro. Talvez o tudo na sua vida seja o dinheiro, mas não estou falando aqui especificamente disso. Porque tudo é a nossa vida. Todas as áreas. É tudo. Mas isso acontece da noite para o dia, então? Não. Não. Então como que isso acontece? Ai, meu Deus, estou ficando confusa. Não fique confuso. É assim, você vai buscando a Deus. E aí Ele vai te revelando aquilo que você ainda não entregou para Ele. Aquilo que o seu coração ainda está apegado. Aquilo que tem muito valor para você. Aquilo que coloca o seu coração distante dele e que não traz o seu coração para mais perto dele, para uma rendição total. Aquilo que de certa forma te domina e aquilo que tem potencial para te dominar. E aí você vai buscando a Deus e Ele vai te revelando essas coisas e você vai entregando. Você vai entregando. Você vai entregando. Porque é tudo. Geralmente, aquilo que nós nos dedicamos e investimos tempo, investimos o nosso tempo, é aquilo que tem valor para a gente. Lembra do texto que diz, onde está o seu tesouro, ali estará o seu coração? Onde está o seu coração? Ou melhor, onde está o seu tesouro? Para que você saiba onde está o seu coração. A viúva pobre, a oferta da viúva pobre mostrou onde estava o coração dela. Assim como os religiosos, com toda a sua aparência, autossuficiência, mostraram também onde estava o coração, onde era o tesouro deles. Então, vamos aproveitar o dia de hoje para pedir que o Senhor sonde os nossos corações. E vamos ter a coragem de hoje chegar diante de Deus, o nosso Pai, e dizer: Senhor, me mostra, me revela aquilo que eu preciso entregar. Aquilo que eu estou tentando segurar com todas as minhas forças, aquilo que eu não quero que
ninguém saiba, aquilo que eu não quero mexer, aquela coisa que não é tua. O que é para mim pode ser e é diferente para você. Por isso que a gente precisa chegar diante de Deus e pedir para que Ele nos mostre, nos revele. Para que nós possamos entregar tudo. Para que o nosso coração seja como o da viúva e não como o dos líderes religiosos. Para que nós amemos ao nosso Deus de todo o nosso coração, de toda a nossa alma e de todo o nosso entendimento. Com tudo que nós somos e temos. Amém? Que Deus nos abençoe, que nós possamos fazer essa oração nesse dia e todos os dias, nessa caminhada de entregar tudo para Deus e de ter um coração verdadeiramente entregue, rendido e dependente do nosso Senhor. Amém? Deus abençoe vocês. Até a próxima.